Oi, pessoal. Oi, galerinha. Vamos falar de um papo sério. Um papo sério. Sonhar é coisa pra gente grande. Claro. Por quê? Vou contar pra vocês aqui. Não é só a respeito de um sonho, sonhar por sonhar. Sonhar porque você às vezes quer melhorar de vida, quer ganhar mais, quer morar em outro lugar. Então tem, né, vários caminhos. Então, quando eu comecei a sonhar lá atrás, há quase 20 anos atrás, que eu não aguentava mais aquela vida, aquela mesmice, todo dia, aquilo que parecia que nunca ia mudar. Né? Eu trabalhava como vendedora e só aquele salário que nunca dava para nada, voltava para casa aquela mesma coisa e não tinha saída, parece que não tinha saída. Era assim que era, é horrível a gente viver assim. Então eu comecei a sonhar e falar, não é possível, não é só isso nessa vida, não é só isso que tem para mim. Eu tenho que conhecer algo novo, eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a encasquetar isso na minha cabeça. E aí foi que, mesmo sem ninguém da família, nunca ninguém ter ido para fora, e começou essa coisa na minha cabeça: eu preciso ir embora, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar mais, eu preciso viver essa vida melhor, porque assim não dá. Tanto que isso acarreta doenças, acarreta, né, a tal da ansiedade e outras cositas mais, que eu já até falei um vídeo meu aí do que eu já tive, e era até por causa disso também. Então, quando a gente não está bem no lugar, a gente começa a ficar incomodado, é porque está na hora de mudar. Se você começa a se incomodar, dê graças a Deus, que é porque você está abrindo os olhos, acendendo a mente, que coisa nova tem que fazer, que coisas novas virão e você precisa trabalhar. Deus nos ajuda, mas Ele nos deu duas pernas, 2 braços, olhos, saúde, vida para correr atrás das coisas. Então não vai cair do céu. Então eu comecei a criar em mim uma coragem para ir embora, mesmo que todo mundo tinha medo da família, nunca ninguém tinha feito isso. E uma pessoa que nunca saiu de dentro da cidadezinha, vamos colocar ali da roça, ela começou a pensar: e eu vou embora, eu quero ir embora, eu vou embora, eu tenho que ir embora, eu vou. Aí eu pensei, fiquei com medo um pouco da língua, de ir para outro lugar, e também acho que eu não conseguiria, não tinha experiência nenhuma, e então eu quis me aventurar, que foi uma grande aventura ali em Portugal. Não tinha dinheiro, juro para vocês, estava desempregada há um tempo, não tinha R$ 1. Tive que arrumar, né? Até minha mãe conseguiu para mim na época que eu pedi, só que graças a Deus eu passava essa confiança, que eu trabalhava trabalho desde os 15 anos, então eu era bem responsável, né? Aquela coisa. Então eu tive que conseguir, na época, que dava acho que 4 ou 5 mil reais, 800 euros na época, que dava esse valor, eu tinha que levar para passar lá na alfândega. E tive que tirar passaporte, teve um monte de coisas aí que eu ainda gastei. E a passagem, que aí meu pai na época pediu para um tio meu, que como meu pai, né, passava sempre confiança também, então meu tio foi lá, tirou a passagem para mim 10 vezes, se eu não me engano, 10 ou 12 vezes, para eu ir para Portugal. E fui eu para Portugal tentar lá uma vida. Então é o que eu falo, a gente sonha. É legal, né? A gente fala: nossa, eu vou embora, sonho ir embora. Arca com essa frase: eu quero ir embora, eu quero ir para outro país. A gente tem que arcar com as consequências também dos nossos sonhos, que não é nada fácil. Quando a gente vai realizar um sonho também, não é que é assim, ó, mágica. A gente tem que fazer acontecer, né? A gente tem que acontecer aquele sonho ali. Então foi uma longa história que eu vou contando também nos vídeos aí. Mas aí que eu quero tirar disso de lição, que é o seguinte: nada impede uma pessoa, nada impede de você realizar o que você quer fazer, se você se propõe
e se dispõe a fazer até dar certo. Eu sempre vou falar isso aqui, porque isso virou para minha vida até hoje, e ainda continuo usando essa frase, até eu conseguir o que eu ainda quero muito mais, mas a gente consegue fazer. Você vai passar por perrengue, vai passar por tombos e tal, e vai chorar, vai espernear, mas não desista no meio do caminho. Se você quis sonhar, realizar aquele sonho ali, quando chegar naquela parte difícil, cara, pula, passa aquela barreira, vai chorando, vai mancando, mas vai, que você vai conseguir. E aí foi eu pensando, e o medo e aquele desespero, será que eu vou dar certo? Aquela dúvida, desespero, medo das pessoas além do seu. Nessa hora o pessoal todo mundo medroso, ninguém aconselha, não, vai, né? E você tem que ir, você e Deus. Então, você consegue sim quando você se dispõe, se propõe a fazer até dar certo. Lembra dessa frase. E eu consegui chegar lá, e aí vai ficar uma outra história, né? Para outros capítulos, outros vídeos. E foi muito bom, foi uma aventura muito boa, aprendi. Aí eu comecei a crescer como gente, a crescer como pessoa, a ter uma bagagem de experiências muito grandes para passar para pessoas, para eu sempre lembrar disso, da coragem, da disposição e de estar agarrada com Deus para conseguir o que a gente quer. Isso serve para mim sempre, essa história, né? Nunca vou esquecer. Então, cheguei lá e trabalhei numa empresa na Portugal Telecom, que foi uma empresa maravilhosa na época, empregava muitos brasileiros, mas não podia dar contrato de trabalho, então daí já é uma outra história para contar. Mas lembra, se você quer muito uma coisa, você consegue, mas não desista no começo nem no meio do caminho. Se dispõe, se propõe a fazer até dar certo, ok? E aí depois eu conto os perrengues aí na frente do que eu passei lá e como foi a minha volta. Aí a volta foi bem emocionante, aventura pura. Beijo da Dani, até os próximos.